Seja bem-vindo aqui a Nova Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Estamos vendo aí a série de 6 vídeos de resolução de questões baseadas por assunto. E hoje eu tenho aí para você uma surpresa. Trata-se de uma resolução de questões de uma prova que muita gente nem sequer utiliza para estudar para o TJ. Trata-se da prova do TJ de assistente social. Então eu trago ali, são 5 questões que caíram naquela prova, que você pode, inclusive, encontrar elementos bem parecidos do que aconteceu nas provas de escrevente TJ de São Paulo e de escrevente interior e litoral. Vamos ver? Acompanha comigo aí na tela. Olha lá. Bom, então, para começar, eu trago para você aí a primeira questão dessa prova, que foi o quê? Questão de Windows 10. Olha lá. No ambiente do Windows 10, em sua configuração padrão, no aplicativo acessório WordPad e em grande parte dos aplicativos em ambiente Windows, quando se deseja selecionar um parágrafo todo, pode-se. Aí você vai falar, professor, esse tipo de questão pode aparecer em prova? Você está vendo? Caiu na prova. Ah, mas ele está falando do WordPad e não está lá no edital WordPad, está o Windows 10. Exatamente. O fato de ter o Windows 10 envolve uma série de programas nativos. Esses programas nativos podem aparecer em prova, como você está vendo. Então, eu preciso estudar esses programas? Precisa. WordPad, bloco de notas, Paint, esses programas você precisa estudar. Então, muita atenção, porque é citado o Windows 10, mas a pergunta não é sobre ele. A pergunta é sobre o programa que está integrado a ele. Vamos lá? Vamos voltar para a questão? Voltando para a questão, então, galera, olha lá. O que ele quer? Ele quer o seguinte: ele quer selecionar por meio do mouse um parágrafo inteiro, um parágrafo todo. Em que programa? No WordPad. Graças a Deus, o WordPad ele traz as mesmas características que o Microsoft Word em relação à seleção, né, de texto. Então, se você sabe selecionar parágrafo no Microsoft Word, fica fácil para você acertar essa questão. Vamos analisar as alternativas. Dar um triplo clique com o botão principal do mouse no parágrafo desejado. B. Dar um duplo clique com o botão principal do mouse no parágrafo desejado. C. Clicar com o botão secundário no parágrafo desejado e escolher marcar o parágrafo todo. D. Dar um duplo clique com o botão secundário do mouse no parágrafo desejado. E E. Marcar uma palavra no parágrafo desejado e clicar uma vez com cada botão do mouse. Então vamos lá, já podemos eliminar o E, que é uma piada. No D, ele fala dar um duplo clique com o botão secundário do mouse no parágrafo desejado. Duplo clique com o botão secundário, nada acontece, né? Duplo clique é só com o botão principal, botão secundário é o botão direito. C, clicar com o botão secundário e escolher a opção marcar parágrafo todo, isso também é uma ação que não existe. E aí a gente tem B, dar um duplo clique com o botão principal do mouse no parágrafo desejado. Duplo clique seleciona palavra e não parágrafo. Então, portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Dar um triplo clique com o botão principal do mouse no parágrafo desejado. Galera, é importante saber essa história de seleção de texto, né? Seja no WordPad ou no Microsoft Word. Quando eu clico 2 vezes, eu seleciono a palavra. Quando eu clico 3 vezes, eu seleciono o parágrafo. Mas eu posso trazer o cursor do mouse para a minha esquerda, ele vai se transformar em uma seta. Quando ele se transforma em uma seta, eu vou ter 3 ações de cliques. Um clique seleciona a linha, 2 cliques seleciona parágrafo e 3 cliques seleciona tudo. Então, quando no enunciado ele não menciona que o cursor do mouse se transformou em uma seta, ele está com o cursor de seleção, que é o cursor padrão. Aí eu tenho a história dos 2 cliques que seleciona a palavra, 3 cliques seleciona parágrafo. Quando ele menciona que é uma seta, aí eu vou ter a presença de um clique, que é linha, 2 cliques, parágrafo, e 3 cliques, tudo, que é a mesma coisa que Ctrl T. Fechou? Vamos voltar para as questões? Olha lá. Voltando então para a próxima questão, questão agora que vai trazer para a gente o Word. Ó.
Observe a imagem a seguir retirada do Word em sua configuração padrão, que mostra 3 palavras em 3 parágrafos diferentes. Apenas as palavras foram digitadas sem espaços nem tabulações adicionais. E aí você vai ter que assinalar a alternativa que correlaciona corretamente cada palavra, parágrafo do texto com a formatação da fonte e ou do parágrafo aplicado. Então, características gerais que você está vendo. Tribunal está centralizado e está em negrito. D está alinhado à esquerda e está em itálico. Justiça está alinhado à direita e está com sublinhado. Então, vamos analisar aí as alternativas. A alternativa A diz que A. Justiça está com alinhamento à esquerda? Pô, mentira, né? Já está errado. Então, nem preciso continuar a ler. Na B, tribunal está em negrito? Está em negrito. D está em itálico? D está em itálico. Pronto, já achamos a questão. Mas continua. D, na alternativa C, D está com alinhamento esquerda? Tá. Tribunal está sublinhado? Não, tribunal não está sublinhado. Quem está sublinhado é justiça. Então, nesse caso, esse item aqui está errado. D está em itálico? D está em itálico. Justiça está em negrito? Não, quem está em negrito é tribunal. E no E, tribunal está com alinhamento centralizado? Tá. Justiça está sobrescrito? Não, justiça está sublinhado. Veja só as pegadinhas que podem aparecer na sua prova com as palavras, né? Sublinhado e sobrescrito, às vezes, pode passar despercebido e aí acaba errando a questão de bobeira. Então, portanto, a alternativa correta, alternativa B. Vamos para a próxima questão? Questão que envolve Excel. Olha lá. A imagem a seguir contém uma planilha sendo editada por meio do Excel 2016 em sua configuração padrão. Considere que não existem linhas nem colunas ocultas e que a célula com o valor 5 é a célula D3. Assinale a alternativa que contém a fórmula que resulta no valor exibido na célula F6. Então, aqui nós temos a coluna D, E e F. E aqui nós temos a linha 3, 4, 5 e, consequentemente, aqui 6. Sendo que essa daqui é o F6, que ele quer o resultado. Beleza? Então, a partir daí, ó, é só a gente analisar as alternativas. A primeira alternativa está trazendo ali para a gente o seguinte, ó, maior de D3 é F5. D3 F5 é justamente todo o intervalo aqui, né? Então, esse intervalo aqui, ó. Certo? Beleza. Ele quer o quarto maior. Então, vou contar a partir do primeiro. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quarto maior é o 6? É. Então, já matamos a questão. Acabou. Alternativa A. Só isso, professor? Só isso. Não é nada. Ele quer saber qual alternativa vai trazer o resultado correto. Se você analisar o outro aqui, ó, menor de D3 a F5, quarto menor seria o quê? Ó? Número 1 é o primeiro, número 2 é o segundo, número 3 é o terceiro, número 4 é o quarto. E aí não vai dar certo, porque tem que ser 6, né? O quinto maior já não vai ser, né? Que ele vai passar, ele vai ultrapassar o 6, ele já vai ali no caso para o 7. Desculpa, ele vai para o 5, né? Aqui a função C. Se o D3 for menor que 2, quem é D3? É 5. Falso. Ele vai trazer o E5. E o E5 aí, por sua vez, é o número, né? D3 é maior do que 2? Sim. Então ele vai trazer o verdadeiro, que é o D3. E o D3 é justamente 5. Por isso que não vai ser a alternativa correta. E a média não vai dar 6 aí de jeito nenhum. Então, portanto, só pode ser a alternativa A. Vamos à próxima questão? Próxima questão aqui agora envolve elementos de e-mail. Olha lá. Um servidor do Tribunal de Justiça precisa responder um questionamento de um cidadão via correio eletrônico. Além disso, precisa que sua conversa seja acompanhada por um juiz, de modo que o cidadão não saiba quem é o juiz, nem o endereço de e-mail usado por este, né, que vai acompanhar a conversa. O servidor enviará, então, a mensagem para o correio eletrônico para 2 destinatários, sendo o endereço de e-mail do cidadão preenchido no campo e o endereço de e-mail usado pelo juiz preenchido no campo.
assinar a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do enunciado. Então, ó, ele precisa mandar um e-mail para um cidadão. Esse cidadão, por sua vez, não pode saber da presença do juiz, certo? Então, o servidor vai ter que mandar uma mensagem para a pessoa. Então, ele vai para o campo para. E aí, no caso do juiz, no campo CCO. Qual a alternativa que traz isso? Alternativa E, galera. E acabou. Simples assim. E aí, mais uma questãozinha pra gente aí, ó. Para navegar na internet por meio do Windows 10 em sua configuração padrão, o aplicativo padrão de navegação na internet é o quê? Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer 10, Microsoft Safari, Microsoft Internet Explorer 11 ou Microsoft Chrome. Então, se você acompanhou bem as aulas, sabe que o navegador padrão do Windows 10 trata-se do Microsoft Edge. Beleza, turma? Então, espero que vocês tenham gostado aí da resolução das questões. Fico aguardando você no próximo vídeo para que você possa se preparar cada vez mais para a sua prova na TJSP. Beleza? Forte abraço para você e até a próxima. Valeu!